Uma jovem de 18 anos desaparece misteriosamente após um encontro romântico que deveria mudar sua vida para sempre. Isabela Moreira, loira, vestindo um delicado vestido rosa, sai de casa em março de 2008 para encontrar o amor de sua vida virtual. 3 anos de conversas online culminariam naquele momento especial. Mas o que deveria ser um sonho se transformou no pior pesadelo imaginável. Porque as câmeras de segurança de um hotel capturaram apenas um homem de meia-idade carregando uma mala cinza no dia seguinte. Porque um pequeno pedaço de tecido rosa escapando daquela mala faria uma mãe desmaiar de horror um mês depois. O que realmente aconteceu naquele quarto de hotel que permaneceu em segredo absoluto? Durante semanas, a polícia vasculhou cada pista sem encontrar respostas. A família viveu um inferno de incertezas. Mas quando as evidências finalmente emergiram das sombras, revelaram uma verdade tão perturbadora que chocou toda uma nação. Esta é a história real de como um predador virtual transformou 3 anos de conversas inocentes em uma tragédia que mudaria para sempre a forma como vemos os relacionamentos na internet. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Em março de 2008, a pequena cidade de Campos do Jordão acordou com mais um dia comum. Nas ruas tranquilas, poucos imaginavam que aquela data ficaria marcada para sempre na memória de seus habitantes. Isabela Moreira, de 18 anos, arrumava cuidadosamente seus cabelos loiros em frente ao espelho do quarto. Seus pais, Maria e João Moreira, trabalhavam como comerciantes locais e criaram a filha com muito amor e proteção. Naquela manhã de segunda-feira, 24 de março, Isabela vestiu seu vestido rosa favorito, um modelo simples e elegante que havia ganhado da mãe no aniversário anterior. O tecido macio e o decote discreto combinavam perfeitamente com seu estilo jovem e despojado, muito característico da moda dos anos 2000. A garota estava nervosa, mas também empolgada. Após 3 longos anos de conversas virtuais, finalmente conheceria pessoalmente Gabriel, o rapaz de 19 anos que conquistara seu coração através da internet. As conversas começaram em 2005, quando Isabela tinha apenas 15 anos. Gabriel parecia ser o garoto perfeito, gentil, atencioso e com sonhos similares aos dela. Eles falavam sobre música, filmes, planos para o futuro e compartilhavam segredos íntimos. Com o passar dos meses, a confiança cresceu entre eles, e Isabela se apaixonou perdidamente por aquele jovem que conhecia apenas através de mensagens e algumas poucas fotografias. O encontro estava marcado para as 2 da tarde no Hotel Vista Serrana, um estabelecimento modesto localizado no centro da cidade. Gabriel havia sugerido o local, alegando que ficava no meio do caminho entre suas cidades. Isabela mentiu para os pais, dizendo que passaria a tarde com amigas no shopping. Ela pegou o ônibus urbano e chegou ao hotel pontualmente, carregando apenas uma pequena bolsa e muita expectativa no coração. O saguão do hotel era simples, mas limpo e acolhedor. Isabela se dirigiu à recepção e perguntou pelo quarto reservado em nome de Gabriel Santos. O funcionário, um homem de meia-idade chamado Seu Roberto, entregou-lhe a chave e explicou que seu acompanhante havia deixado instruções para que ela subisse diretamente. O quarto era o 237, no 2º andar. Com o coração acelerado, Isabela subiu as escadas, ensaiando mentalmente as primeiras palavras que diria ao encontrar seu amor virtual. O quarto 237 era modesto, com uma cama de casal, uma televisão pequena, um banheiro simples e uma janela que dava vista para a rua principal. Isabela sentou-se na beirada da cama e verificou o relógio, 2h15 da tarde. Gabriel estava um pouco atrasado, mas ela compreendeu, afinal ele precisava viajar uma distância considerável para chegar até ali. A garota aproveitou o tempo para retocar a maquiagem e verificar se estava tudo em ordem com sua aparência. As horas passaram lentamente. 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Isabela começou a se preocupar. Tentou ligar para o celular que Gabriel havia fornecido, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Ela enviou várias mensagens de texto, mas não obteve resposta. A ansiedade tomou conta de seu peito, e 1000 pensamentos passaram por sua cabeça. Será que Gabriel havia desistido? Será que algo grave havia acontecido com ele durante a viagem? Às 6 da tarde, quando Isabela já considerava desistir e voltar para casa, ouviu passos no corredor. Seu coração disparou. Então, 3 batidas suaves na porta ecoaram no quarto. Era ele. Isabela correu até a porta, verificou o reflexo no espelho mais uma vez e abriu com um sorriso radiante no rosto. Mas o sorriso desapareceu instantaneamente quando viu quem estava do outro lado. À sua frente não estava o jovem de 19 anos que ela imaginava encontrar. Em vez disso, um homem de aparência muito mais velha,
com cabelos grisalhos nas têmporas e rugas evidentes ao redor dos olhos, sorria de forma estranha. Ele vestia uma camisa social azul e calça jeans, e carregava uma pequena mochila nas costas. Isabela ficou paralisada por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. O homem, percebendo a confusão da garota, forçou a entrada no quarto antes que ela pudesse reagir. Isabela tentou recuar, mas já era tarde. A porta se fechou atrás dele com um som que ecoou como um presságio terrível. O homem se identificou como Gabriel, mas sua voz era grave e madura, completamente diferente da voz jovem que Isabela esperava ouvir. Naquele momento, ela compreendeu que havia sido vítima de um engano cruel e perigoso. O homem que se identificou como Gabriel era, na realidade, Marcos Henrique Silva, de 42 anos, funcionário público de uma cidade do interior de São Paulo. Por 3 longos anos, ele havia se passado por um jovem de 19 anos, usando fotografias falsas e criando uma personalidade completamente fictícia para conquistar a confiança de Isabela. Sua aparência real contrastava drasticamente com as imagens que havia enviado à garota. Marcos possuía um histórico de comportamento obsessivo e já havia sido investigado anteriormente por perseguição a menores pela internet, mas nunca havia sido condenado por falta de provas conclusivas. Ele trabalhava como técnico administrativo na prefeitura de sua cidade e mantinha uma vida aparentemente normal, mas escondia uma personalidade perturbada e perigosa. Isabela tentou manter a calma e compreender a situação. Ela perguntou por que ele havia mentido sobre sua idade e aparência, mas Marcos apenas sorriu de forma sinistra e trancou a porta por dentro. A garota percebeu que estava em perigo e começou a elaborar mentalmente uma forma de escapar daquela situação. Ela disse que precisava ligar para seus pais, que estavam preocupados com sua demora. Marcos não permitiu que ela pegasse o celular. Ele disse que haviam conversado por 3 anos e que ela não podia simplesmente ir embora agora que finalmente se conheceram pessoalmente. Sua voz tinha um tom possessivo e ameaçador que fez Isabela tremer de medo. Ela percebeu que aquele homem não era apenas um admirador obcecado, mas alguém com intenções muito mais sinistras. A garota tentou se dirigir à porta, mas Marcos bloqueou seu caminho. Ele disse que ela não sairia dali até que eles tivessem uma conversa séria sobre o relacionamento deles. Isabela começou a chorar e implorou para que ele a deixasse ir embora, prometendo que não contaria a ninguém sobre o encontro. Mas Marcos já havia planejado tudo cuidadosamente, e não tinha intenção de deixá-la partir. O quarto, que momentos antes representava um local de encontro romântico, transformou-se em uma prisão. Isabela estava completamente sozinha, sem possibilidade de pedir ajuda, nas mãos de um homem que havia dedicado anos de sua vida a enganá-la e atraí-la para aquela armadilha terrível. As horas seguintes no quarto 237 foram as mais longas e aterrorizantes da vida de Isabela. Marcos havia planejado meticulosamente cada detalhe daquele encontro, e suas verdadeiras intenções se revelaram de forma gradual e assustadora. Ele havia reservado o quarto com antecedência, usando documentos falsos, e escolher aquele hotel específico por sua localização isolada e pela falta de movimento intenso de hóspedes. Isabela tentou diversas vezes convencer Marcos a deixá-la ir embora. Ela prometeu que não contaria a ninguém sobre o engano, disse que compreendia que ele estava apaixonado, mas que não era correspondido. Suas súplicas, porém, pareciam apenas alimentar a obsessão do homem. Ele falava sobre os 3 anos de conversas como se fossem um relacionamento real e alegava que Isabela o havia levado a acreditar que estava apaixonada por ele. Durante o período em que ficaram trancados no quarto, Marcos mostrou-se cada vez mais instável e perigoso. Ele alternava entre momentos de aparente calma, em que falava sobre o futuro que planejara para eles dois, e explosões de raiva quando Isabela rejeitava suas investidas. A garota percebeu que estava lidando com alguém mentalmente perturbado e que sua vida corria sério risco. Isabela tentou várias estratégias para escapar. Ela fingiu passar mal, disse que precisava tomar um remédio que estava em sua bolsa, tentou convencê-lo de que seus pais já estavam procurando por ela. Mas Marcos conhecia todos os detalhes da vida dela através das conversas online e sabia exatamente quando ela deveria chegar em casa. Ele havia escolhido aquele dia específico porque sabia que os pais dela trabalhariam até tarde. O homem havia trazido uma mochila com diversos objetos que revelavam o quão premeditado era seu plano. Além de cordas e fita adesiva, ele possuía uma serra elétrica pequena, do tipo usada para trabalhos domésticos. Quando Isabela viu aquele objeto, compreendeu que sua situação era muito mais grave do que imaginara. Marcos não era apenas um admirador obsessivo, mas alguém com intenções homicidas. Na madrugada de 25 de março de 2008, o pior pesadelo de Isabela se concretizou. Durante as longas horas em que ficaram no quarto, Marcos submeteu a garota a abusos físicos e psicológicos terríveis.
Ela tentou resistir, mas a diferença de força física e a vantagem psicológica que ele possuía por ter planejado tudo tornaram suas tentativas de defesa inúteis. Marcos justificava seus atos alegando que Isabela o havia enganado e iludido durante os 3 anos de conversas online. Ele dizia que ela havia prometido amor eterno e que agora não podia simplesmente rejeitá-lo. Sua mente distorcida transformará as conversas virtuais inocentes de uma adolescente em um compromisso real de relacionamento. Por volta das 4 da manhã, quando Isabela já não tinha mais forças para resistir, Marcos tomou a decisão final. Ele havia planejado cada detalhe daquele crime desde o momento em que decidiu encontrá-la pessoalmente. A serra elétrica que trouxera na mochila não estava ali por acaso. Ele sabia que precisaria eliminar qualquer evidência de seu crime. O que aconteceu naquelas horas finais foi tão brutal que até mesmo os investigadores mais experientes, anos depois, tiveram dificuldade para reconstruir os fatos. Marcos não apenas tirou a vida de Isabela, mas também mutilou seu corpo de forma sistemática, usando a serra elétrica para dividi-lo em partes menores. Ele havia trazido uma mala cinza grande especificamente para esse propósito. O vestido rosa que Isabela usava, símbolo de sua juventude e inocência, foi cortado junto com seu corpo. Marcos trabalhou metodicamente durante horas, limpando o quarto e eliminando qualquer rastro de sangue ou evidência. Ele havia estudado técnicas de ocultação de provas e sabia exatamente como proceder para não deixar pistas. Às 7 da manhã, quando o movimento no hotel começou a aumentar, Marcos terminou sua tarefa macabra. Ele guardou todos os restos mortais de Isabela na mala cinza, limpou-se, vestiu roupas limpas que havia trazido e se preparou para deixar o local como se nada tivesse acontecido. Marcos havia planejado sua fuga com a mesma meticulosidade com que preparara o crime. Ele conhecia os horários de movimento do hotel, sabia quando os funcionários faziam a limpeza dos quartos e havia estudado as rotas de saída que ofereciam menor risco de ser visto por muitas pessoas. Às 8 da manhã de terça-feira, ele desceu ao saguão carregando sua mala cinza como se fosse um hóspede comum encerrando sua estadia. O funcionário da recepção, seu Roberto, estava ocupado com outros afazeres e mal prestou atenção quando Marcos se aproximou do balcão para devolver a chave do quarto. O homem parecia calmo e composto, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo ou culpa. Ele agradeceu pelos serviços prestados e mencionou que havia gostado da estadia, como faria qualquer hóspede normal. Marcos saiu do hotel pela entrada principal, caminhando com passos firmes e seguros. Ele carregava a mala cinza com uma das mãos e uma pequena bolsa de viagem com a outra. Sua aparência era a de um homem de negócios comum, vestindo roupas sociais e mantendo uma postura confiante. Ninguém que o visse naquele momento imaginaria que aquela mala continha os restos mortais de uma jovem de 18 anos. Ele havia estacionado seu carro, um Corsa preto, a 2 quadras do hotel, em um local sem câmeras de segurança. O veículo estava registrado em nome de um parente, mais uma precaução que ele havia tomado para dificultar uma eventual investigação. Marcos colocou a mala no porta-malas, entrou no carro e partiu em direção à rodovia que o levaria de volta à sua cidade. Durante o trajeto de volta, Marcos parou em um local isolado na Serra da Mantiqueira, onde havia preparado previamente um buraco profundo. Ele havia visitado aquele local semanas antes, escolhendo cuidadosamente um ponto onde a terra fosse fácil de cavar e onde houvesse pouca probabilidade de ser descoberto. Lá, ele enterrou a mala cinza e todos os seus conteúdos, eliminando a principal evidência de seu crime. Marcos retornou à sua cidade natal e continuou sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Ele voltou ao trabalho na prefeitura, manteve suas atividades sociais habituais e não demonstrou qualquer alteração em seu comportamento. Sua experiência em crimes anteriores e sua personalidade psicopática permitiram que ele mantivesse uma fachada perfeita de normalidade. Enquanto Marcos retornava tranquilamente à sua rotina, a família Moreira vivia o início de um pesadelo que duraria anos. Maria Moreira, mãe de Isabela, começou a se preocupar quando a filha não chegou em casa na noite de segunda-feira. Inicialmente, ela pensou que Isabela havia decidido dormir na casa de alguma amiga, algo que já havia acontecido antes. Mas quando terça-feira chegou e não houve notícias da garota, a preocupação se transformou em desespero. João Moreira, pai de Isabela, saiu de casa antes do amanhecer para procurar a filha. Ele visitou as casas de todas as amigas dela, ligou para parentes e conhecidos, mas ninguém havia visto a garota desde segunda-feira. As amigas de Isabela disseram que ela não havia aparecido no shopping como havia prometido, e que também estavam preocupadas com seu desaparecimento. O casal decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia local na manhã de terça-feira. O delegado responsável, Dr. Antônio Carvalho, recebeu a denúncia de desaparecimento e iniciou os procedimentos padrão. Ele explicou aos pais que era comum jovens da idade de Isabela saírem de casa voluntariamente,
mas prometeu que a polícia faria tudo o que fosse possível para encontrá-la. As primeiras horas de investigação se concentraram nas atividades habituais de Isabela. Os policiais conversaram com suas amigas, professores da escola e outros conhecidos, tentando descobrir se ela havia mencionado algum plano especial ou se parecia preocupada com alguma coisa. Ninguém conseguiu fornecer informações relevantes sobre possíveis motivos para seu desaparecimento. Maria Moreira não conseguia parar de chorar. Ela tinha uma ligação muito forte com a filha e sentia que algo terrível havia acontecido. Suas amigas tentavam consolá-la, dizendo que Isabela provavelmente havia conhecido algum rapaz e decidido passar alguns dias com ele, mas o instinto materno de Maria dizia que a situação era muito mais grave. A busca se intensificou nos dias seguintes. Cartazes com a foto de Isabela foram espalhados pela cidade, a imprensa local divulgou o caso, e dezenas de voluntários se juntaram às buscas. Mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Era como se Isabela tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. O delegado Dr. Antônio Carvalho assumiu pessoalmente a investigação do desaparecimento de Isabela Moreira. Com mais de 20 anos de experiência em casos criminais, ele sabia que as primeiras 72 horas eram cruciais para encontrar uma pessoa desaparecida. Infelizmente, quando a família registrou o boletim de ocorrência, esse prazo crítico já havia passado. A primeira linha de investigação se concentrou na possibilidade de fuga voluntária. Estatisticamente, a maioria dos desaparecimentos de jovens da idade de Isabela se resolvia dessa forma. Os investigadores analisaram sua conta bancária, verificaram se ela havia retirado dinheiro nos dias anteriores ao desaparecimento e conversaram com todos os seus conhecidos para descobrir se ela havia demonstrado intenção de deixar a cidade. Os policiais também investigaram a possibilidade de um sequestro motivado por dinheiro. A família Moreira não era rica, mas possuía uma situação financeira estável, o que poderia atrair criminosos. Eles verificaram se havia alguma ligação pedindo resgate, mas nenhuma comunicação desse tipo foi recebida. Uma das pistas mais importantes surgiu quando os investigadores analisaram o computador de Isabela. Eles descobriram que ela mantinha conversas frequentes com uma pessoa chamada Gabriel Santos através de um site de relacionamentos. As mensagens mostravam que eles haviam planejado um encontro, mas não havia detalhes específicos sobre local ou horário. O perfil de Gabriel Santos no site de relacionamentos parecia genuíno à primeira vista. Ele se apresentava como um rapaz de 19 anos, estudante universitário, com interesses compatíveis com os de Isabela. Suas fotos mostravam um jovem atraente, de cabelos castanhos e sorriso simpático. Mas quando os investigadores tentaram rastrear sua identidade real, descobriram que todas as informações eram falsas. O endereço fornecido por Gabriel não existia, o telefone estava desconectado, e as fotos de perfil eram de um modelo americano retiradas de um site de fotografias. Era evidente que alguém havia criado uma identidade completamente fictícia para se aproximar de Isabela. Essa descoberta transformou o caso de desaparecimento em uma investigação de possível sequestro ou crime mais grave. Um mês após o desaparecimento de Isabela, a investigação havia chegado a um impasse. Os policiais haviam entrevistado dezenas de pessoas, vasculhado a cidade inteira e seguido todas as pistas possíveis, mas não conseguiram encontrar qualquer rastro concreto da garota. A família estava desesperada, e a pressão da mídia local aumentava a cada dia. Foi então que o delegado Dr. Carvalho decidiu expandir o raio de busca para cidades vizinhas. Ele enviou a foto de Isabela para hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais de toda a região, pedindo que verificassem se ela havia sido vista nos últimos dias. A maioria das respostas foi negativa, mas o Hotel Vista Serrana, em Campos do Jordão, informou que possuía câmeras de segurança e que poderia analisá-las. Maria Moreira insistiu em acompanhar os policiais até o hotel. Ela não conseguia ficar em casa esperando notícias e queria participar ativamente da busca pela filha. Quando chegaram ao Hotel Vista Serrana, o gerente os recebeu com solicitude e explicou que o sistema de câmeras gravava continuamente, mas as imagens eram armazenadas apenas por 40 dias. A análise das gravações começou pelo dia 24 de março, data do último contato de Isabela com a família. As câmeras mostravam o movimento normal do hotel, hóspedes chegando e saindo, funcionários trabalhando, visitantes ocasionais. Por volta das 2 da tarde, uma figura familiar apareceu na tela. Era Isabela, vestindo seu vestido rosa característico, entrando no saguão do hotel. Maria Moreira gritou de emoção ao ver a filha nas imagens. Finalmente tinha uma pista concreta sobre o paradeiro de Isabela no dia de seu desaparecimento. As câmeras mostravam que ela havia se dirigido à recepção, conversado com o funcionário e subido para o segundo andar. Mas o que mais chamou a atenção foi o que aconteceu no dia seguinte. Às 8 da manhã de 25 de março,
as câmeras registraram um homem de meia-idade saindo do hotel carregando uma mala cinza grande. Ele caminhava com naturalidade, como se fosse um hóspede comum, mas algo na imagem chamou a atenção dos investigadores. Uma pequena tira de tecido rosa estava saindo da mala, balançando levemente conforme o homem caminhava. Quando Maria viu aquele detalhe, ela desabou. Reconheceu imediatamente o tecido como sendo do vestido que Isabela usava no dia do desaparecimento. A descoberta transformou definitivamente o caso de desaparecimento em uma investigação de homicídio. A descoberta das imagens de segurança do Hotel Vista Serrana foi o ponto de virada na investigação. A partir daquele momento, a polícia concentrou todos os esforços em identificar o homem da mala cinza. As imagens foram analisadas por especialistas em computação gráfica, que conseguiram melhorar a qualidade e obter detalhes mais nítidos do rosto do suspeito. O funcionário da recepção, seu Roberto, foi novamente entrevistado e conseguiu fornecer informações valiosas. Ele lembrava-se do hóspede que havia reservado o quarto 237 em nome de Gabriel Santos. O homem havia usado documentos falsos, mas sua aparência física coincidia perfeitamente com a pessoa das câmeras. Seu Roberto também recordava que o hóspede parecia conhecer bem o hotel, como se já tivesse estado lá antes. A investigação revelou que Marcos Henrique Silva havia utilizado o Hotel Vista Serrana em outras ocasiões, sempre com identidades falsas. Uma busca detalhada em seus registros mostrou que ele possuía um padrão de comportamento, criava perfis falsos na internet, seduzia jovens vulneráveis e as atraía para encontros em locais isolados. Isabela não havia sido sua primeira vítima. Quando os policiais finalmente conseguiram identificar e localizar Marcos, ele estava vivendo normalmente em sua cidade natal, trabalhando na prefeitura e mantendo uma vida aparentemente respeitável. Sua prisão causou comoção na comunidade local, onde ele era conhecido como um funcionário público exemplar e um cidadão sem antecedentes criminais aparentes. Durante o interrogatório, Marcos inicialmente negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Isabela. Mas confrontado com as evidências das câmeras de segurança e com o depoimento de seu Roberto, ele acabou confessando o crime. Sua confissão foi fria e detalhada, revelando uma personalidade psicopática e uma total falta de remorso pelo que havia feito. Marcos foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio qualificado de Isabela Moreira. O julgamento foi acompanhado de perto pela mídia nacional, que transformou o caso em um símbolo da necessidade de maior cuidado com relacionamentos virtuais. A história de Isabela serviu como alerta para milhares de jovens e suas famílias sobre os perigos da internet. Maria e João Moreira encontraram algum consolo na condenação do assassino de sua filha, mas a dor da perda jamais desapareceu completamente. Eles criaram uma fundação em nome de Isabela para educar jovens sobre segurança na internet e apoiar famílias que passaram por tragédias similares. O vestido rosa de Isabela, que poderia ter sido apenas uma roupa bonita usada em um encontro romântico, tornou-se um símbolo de inocência perdida e de uma vida ceifada pela crueldade humana. O caso de Isabela Moreira permanece como um dos crimes mais chocantes já registrados na região. Sua história nos lembra que, por trás da aparente segurança do mundo virtual, podem se esconder predadores dispostos a destruir vidas inocentes. A justiça foi feita, mas o preço foi a vida de uma jovem que tinha toda uma vida pela frente, interrompida pela obsessão doentia de um homem que transformou 3 anos de conversas inocentes em uma tragédia irreversível. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!